Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, paz e graça. Um dia de vitória para você e para toda a sua casa. Hoje eu quero falar sobre falar muito ou não falar nada. Quem é que fala mais na sua casa, você ou a sua esposa? Tem um texto na palavra de Deus que fala sobre isso. Eu fico observando que a palavra de Deus tem tantos exemplos bons, tanta palavra boa para dar suporte ao nosso casamento, para fazer a gente ter uma família saudável. E nesses dias eu tenho tido vontade de falar sobre casamento. Eu tenho visto tantas pessoas se separando, passando aperto, tendo dificuldades em casa. E a Bíblia tem vários versículos. Às vezes a gente passa sobre um versículo e a gente não presta muita atenção. Mas tem ali uma riqueza tão profunda, tem coisa tão poderosa que abençoa a vida da gente. E no versículo aqui de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, fala exatamente sobre falar. Mas fala não para o homem dessa vez, fala para a mulher. E olha o que diz. A gente tem que falar da mulher porque a mulher é o que constrói a casa. A Bíblia diz que a mulher sábia constrói a casa. A tola, infelizmente, destrói com as próprias mãos, mas a sábia edifica a casa. Então, aqui vai essa palavra para mulheres sábias. Glória a Jesus. Nós temos mulheres sábias. Para você, mulher sábia, escuta essa palavra. Vai abençoar muito a sua vida, eu tenho certeza disso. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavras. Olha que coisa tremenda. Aquele que ainda não conhece a palavra, às vezes tem uma diferença entre casas de esposo e mulher, o marido às vezes não conhece bem da palavra, e a mulher ganha o esposo sem palavras, sem falar muito, a observar o vosso honesto procedimento, cheio de amor e de temor. Olha que esse é um texto que faz a mulher sábia mais sábia ainda, e faz a mulher que quer aprender sábia. E é difícil, porque eu sei que hoje em dia na sociedade onde que as mulheres estão tomando o poder, estão querendo tomar a dianteira, mas não funciona assim em todos os locais. A casa, por Deus, é estabelecida sendo o marido o cabeça e a esposa sendo ajudante do esposo. Ela trabalha junto com o esposo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido tem que se entregar para a mulher, tem que morrer pela mulher, assim como Cristo morreu para a igreja. E a esposa é submissa ao marido. Eu sei que isso é a coisa mais difícil de se falar, principalmente nesses dias. Mas você quer que a sua família permaneça de pé? A Bíblia diz que você ganha o seu esposo sem palavras. Sem palavras. Eu lembro uma vez que o meu pai tinha terminado de consertar uma bicicleta e a gente tinha uma caixinha de ferramenta assim pequenininha, eu lembro dessa tem pouco tempo, de madeira bruta, e tinha umas ferramentas ali dentro, e meu pai consertou a bicicleta com graxa e tudo, com a mão tudo suja, colocou aquelas ferramentas ali naquela caixinha de madeira. E minha mãe tinha acabado de botar uma mesa, eles eram recém-casados, tinha acabado de colocar uma toalha bonita, novinha, tipo um véu sobre a mesa, né? Minha mãe muito cuidadosa. Aí meu pai terminou de consertar a bicicleta, pegou aquela caixote, foi lá e botou em cima da mesa. Pão! Aí minha mãe falou assim, seu Luiz, era novinha a toalha, limpinha, sujou tudo de graxa. Aí meu pai olhou assim, a toalha é minha, a mesa é minha, eu coloco essa porcaria onde quiser. Derrubou, quebrou a mesa e saiu. Aí deve ter ficado envergonhado, né? Falou, agora já que eu fiz a doideira, eu tenho que terminar fazendo a doideira. Aí pegou minha mãe e falou, agora eu vou devolver você pro seu pai. Vou devolver você pro seu pai. Monta na bicicleta. Aí montou meu pai e minha mãe na bicicleta. Minha mãe ficou quietinha. Minha mãe é um exemplo de mansidão, um exemplo de pessoa. Aleluia, glória a Deus pela minha mãe. Aí, minha mãe, como sempre, quietinha, não falava nada, só servia de exemplo. Quietinha, tudo bem.
Aí meu pai botou na bicicleta, ele foi pedalar na bicicleta, no meio do caminho, a mãe quieto. Aí eu falei assim, não, porque eu vou devolver você pro seu pai, porque você é insuportável, é difícil de lidar com você, porque quem manda na minha casa sou eu. Minha mãe tá quieto, e a bicicleta anda, você não vai falar nada não? Meu pai, o que você fizer tá bom. E tá pedalando bicicleta, aí anda 1 quilômetro, eu tô falando com você que eu vou te devolver pro seu pai, não tem jeito, eu vou devolver você pro seu pai. Minha mãe tá quieto, e meu pai vai tocando bicicleta. Aí subiu uma voltar, o sítio era uns 2 km de distância. Aí 1,5 km, não, eu vou te devolver pro seu pai, porque eu não aguento você desse jeito, você é muito ignorante. E falando dela, aí ela quer, ok. Aí quando chega lá, perto da porteira assim, já chegamos assim, do pai, ó, eu vou te dar mais uma chance. Se você ficar quietinha, eu volto com você de volta pra casa. Ok. Aí pegou, voltou pra casa. Nunca aconteceu nada, nunca devolveu. Estamos aí até hoje, uma família unida, meu pai e minha mãe, um exemplo de amar uns aos outros, de exemplo, para quem conhece meu pai e minha mãe, exemplo de uma família apaixonada, de um marido apaixonado pela mulher, de uma esposa apaixonada pelo marido. Estão firmes até hoje, pode dar conselhos para os mais novos, assim como deram para mim. Pode dar conselhos. Minha mãe ganhou sem palavras. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Não é porque meu pai foi ignorante, foi machista. Você pode falar o que você quiser, né? Pensar o que quiser. O rumo da nossa prosa é de que sem palavras não tem argumento. Quando você fica em silêncio, a pessoa pode estar errada, meu pai estava errado 100%, ele sabe que estava errado, é questão de falar isso. Meu pai contava isso pra gente, sabia que estava errado, sabia, mas o homem é orgulhoso, o homem quer ser cabeça, o homem quer mandar, não é dessa forma. Ser cabeça não é para mandar, ser cabeça é para morrer. Ser cabeça é para servir, ser cabeça, porque aquele que quer ser o primeiro, seja o último. O marido tem que suportar a mulher, suportar os filhos, carregar a casa. O homem é músculo e a mulher pensa. Embora ele é tido como cabeça, o homem é músculo, o homem trabalha com o corpo. Aí a mulher, em silêncio, ganha do marido. O problema é que hoje em dia a mulher resolve discutir, resolve botar o ponto dela. A mulher tem uma forma de botar o ponto dela. A mulher tem uma forma de se expressar. E essa forma bíblica de se expressar é no silêncio. O marido não aguenta, não tem homem que aguenta o silêncio. O homem fica agoniado com o silêncio. O silêncio faz o homem refletir, faz o homem pensar. Poxa, será que eu estou errado? Eu estou falando assim porque eu sou homem. O silêncio faz assim, poxa, será que eu estou errado? Agora quando a mulher começa... Aí o homem fica desesperado, ele fica louco, porque ele não consegue processar. O homem precisa parar um pouquinho. O silêncio da mulher ajuda o homem a pensar. Aí ele pensa, processa, olha, vê o comportamento da mulher. O comportamento excepcional, comportamento fiel, como a palavra de Deus diz. Ele seja ganho o marido sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor a Deus. Entendeu? Então é tão simples. Parece que é uma falta de comunicação, só que o homem ele não consegue comunicar com 2, 3 palavras ao mesmo tempo. O homem não consegue, mulher consegue comunicar com 10 mulheres ao mesmo tempo. Esses dias eu vendo as mulheres tomando café aqui em casa, 10 mulheres conversando ao mesmo tempo. Todo mundo entendeu, todo mundo. E eu fiquei louquinho. Meu Deus, eu não aguento. O homem vai ter que conversar, um tem que parar, ou tem que conversar um com um só. Por isso que o homem precisa do silêncio da mulher para poder processar que ele está errado. Aí ele vai entender, aí vai falar assim, meu amor, você me perdoa? Vamos acertar. É o que a Bíblia está dizendo. O homem precisa do silêncio da mulher. O homem precisa daquela... E você sabe que tão difícil é o homem parar para observar o seu erro, quanto é para a mulher ficar em silêncio diante dele.
Fica quietinho, ganhar ele com silêncio. Quando você aprende a ganhar o seu marido com silêncio, você edificou a sua casa. Edificou a sua casa. É tão simples, é tão fácil. É o que? Só que é fácil de falar, é fácil a regra. Fazer é difícil porque machuca no coração. Machuca o ego, machuca o eu. Então a palavra de Deus te dá a receita. O remédio é amargo, mas funciona. Interessante, a mulher ganha o marido sem palavras. A minha esposa já aprendeu isso aí, então ela me direciona onde ela quer. É só ela ficar quietinha e eu vou querer saber o que está acontecendo. É isso que eu quero, tá resolvido. Entendeu, irmãos? E assim a gente tem um relacionamento bom. A gente vive para a glória do Senhor Jesus. Meu querido, que você aprenda a viver com a sua esposa, ame de todo coração, se entregue por ela. E que sua esposa também, as mulheres que estão ouvindo, aprenda a ganhar o seu marido sem palavras. Parece que é a forma mais difícil para a mulher. Mas a Bíblia nunca erra, a palavra de Deus nunca erra. Ganhe sem palavras. Deus te abençoe. Paz e graça.